canjica, milho, bolo de milho, bolo de mandioca, pé de moleque, milho cozinhado. Canjica. Pé de moleque, bolo de milho. Diga, moça, boa tarde. Boa tarde, seu Luiz. Diga. Uma canjica com canela sem? Canela. Canela. R$7, viu? Troco na mão. Obrigado e uma boa tarde. Eu tenho canjica, milho cozinhado. Essa é a famosa canjica de seu Luiz. Você já parou para pensar quem são as mulheres que estão por trás desses sabores? Mulheres invisíveis e os seus sabores. Mulheres invisíveis e os seus sabores. Meu nome é Adelma, tenho 3 filhas, sou casada. Meu marido começou a comprar milho para vender milho lá na garagem de Itamaracá. Eu tinha 6 anos de idade. Foi quando manhã teve a ideia, né, de chamar Painho para vender milho assado e pamonha. Aí eu falei para ele, e se a gente fazer pamonha? Aí ele falou para mim que eu não sabia fazer. Aí minha esposa me incentivou a fazer pamonha. Aí eu disse, tu sabe fazer pamonha? Aí a gente aprende. Aí eu falei, quem não sabe aprende. E eu sei que eu comecei a fazer pamonha, não ficava muito bonita, a pamonha ficava meio troncha. Eu enchia a palha, ela vazava. E depois eu fui fazendo e comecei, desenrolei. Aí eu fazia as pamonhas e ele ia para a feira vender numa bicicleta, botava na bicicleta e ia vender. Quando chegava, as pamonhas eram boas, né? Era meio feia, mas era boa. Ele vendia tudinho. 30 anos, desde que meu pai começou, né? E a gente tá tudo junto. Trabalhando, vendendo, antes de dar pamonha. Sempre gostei de ajudar, né? Fazer as coisas. Antes da pamonha, a mãe fazia coxinha. E eu saía vendendo. Eu nunca tive vergonha de vender, de trabalhar, de ajudar em nada, não. Rapaz, eu participo de tudo, né? Porque eu ajudei de cascar milho. Aí depois faço coco. Depois do coco eu faço bolo de milho, bolo de mandioca. Quando tem bolo de macaxeira, faço bolo de macaxeira. Pé de moleque da Praia da Banana. Pé de moleque na forma, com castanha, amendoim, chocolate, pamonha, canjica, milho cozido, essas coisas aí. Oi! Pamonha, canjica, milho, bolo de milho, bolo de mandioca, milho cozinhado. É assim, todos os dias. E graças a Deus, depois que ele começou a fazer pamonha, nunca mais aconteceu faltar o dinheiro da feira, das compras das meninas. Graças a Deus, a gente vive bem. Como pobre, a gente vive bem mesmo. O meu pai, ele arrumou um motorista, né, para trabalhar com ele não dirigia. E através desse processo do motorista, ele me ganhando marido. Foi onde eu conheci minha alma gêmea, né, meu esposo, e até hoje estamos juntos, graças a Deus. Foi através daqui da pamonha. Pai, assim, eu acho que a melhor parte que tem é na época do São João, né? Que é a área que, assim, a Maria queria muito mais trabalho, a gente tem que trazer mais pessoas para ajudar mais família também. Que é muito engraçado, que os primos brincam muito, a gente ri e se diverte muito no período do São João. O segredo é botar o açúcar, o coco, as coisas tudo direitinho e também fazer com amor, né? Tem que ter o amor, certo? Se tiver com má vontade de fazer, não dá certo. Eu fico muito alegre e me emociono muito quando a gente está tudo trabalhando e as meninas cantando ali, cantando o hino evangélico, e aí a gente se emociona muito. Então faltou isso aqui pra você cair. E mesmo assim você tentou mais longe.
palavras. Ele não mente, não se arrepende, pois ele vela por sua palavra. Já prepare o coração para o dia em chegou. Deus dá asa a seu voo. O que me marcou foi o assalto daqui da frente de casa. E até hoje, a gente nunca esquece, né? Eu já fui assaltado 3 vezes, ele desgraçou, tomei um tiro na perna. Ele foi abordado por um assaltante e, assim, ele tentou reagir, né? A gente não indica, mas eu até entendo, né? Porque daqui o nosso ganha-pão é a única renda. E eu que fui com ele para o hospital, né? Que ele ligou, estava sendo socorrido. E eu que fiquei com ele lá no processo. Eu senti que tinha alguma coisa errada. Eu passei o dia todinho meio estranha. Quando o telefone tocou, eu pensei que não pensei que era com meu pai, eu pensei que era com a minha mãe. Os ladrão mandando ele, chamou para levar com ele e mandou ele deitar. Queria a pochete dele. Aí Luiz não deu logo. Aí ele bateu nele com o cabo do revólver e levou a pochete e foi embora. Mas graças a Deus, livramento de Deus, porque apesar de ter acontecido isso 2 vezes, ele está bem, né? Para a honra e glória do Senhor. Desculpa aí. Minha esposa para mim é tudo. É esposa, é amiga e é mãe também. Porque minha esposa, para mim, é a melhor coisa que eu... Quer dizer, em primeiro lugar Jesus, segundo ela, na minha vida. Me ajuda bastante e eu espero que a nossa separação seja por morte. Ah, minha esposa é tudo. Abaixo de Deus, primeiramente Jesus na minha vida e depois de Jesus é Ele na minha vida. Porque Ele cuida de mim. Eu não sei. Eu digo às vezes às minhas filhas, se Ele morrer primeiro que eu, acho que no céu também vou. Eu quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel, Senhor, Fiel até o fim. eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Defender esse esposo maravilhoso que você é. Obrigado. Mulheres invisíveis e os seus sabores. Mulheres invisíveis e os seus sabores. Da mandioca se faz tapioca, do milho se faz a canjica, do siri se faz a fritada, do marisco a mariscada. Mulheres invisíveis e os seus sabores. 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 Não botar o preço da farinha, não. O trabalho não ia R$8. pra rua. O sabor que sente na boca é delas que deves lembrar. Mulheres invisíveis e os seus sabores. Mulheres invisíveis e os seus sabores. Da mandioca se faz tapioca. Atenção, pessoal, ainda tem bolo de macaxeira, massa de mandioca, munguzá, cuscuz com galinha, ovo de capoeira. Licor, minha gente, licor, olha, pode espetar, ó. Remédio natural para dor de barriga. Eu sou Alda Dias, nasci e me criei aqui no sítio Quatro Irmãos, Pirajuí, distrito de Nova Cruz, Igaraçu. Estudei aqui em escolinhas mistas, né? E depois tem meu curso de magistério, mas eu comecei a ensinar aqui, debaixo das mangueiras, onde as mangueiras serviam de abrigo, tanto para sala de aula,
como também para acolher os vizinhos, a comunidade, que a gente trabalhava muito, né, em agricultura. Meu pai era agricultor e plantava inhame, macaxeira, batata, banana. E a mandioca, né, era aquela... No dia que ia fazer farinha, a gente juntava os vizinhos para raspagem da mandioca. Então, era um trabalho coletivo, de muita harmonia, de muita amizade. Depois da raspagem da mandioca, ia para a casa de farinha, né, para produzir a farinha, o beiju, a tapioca e outros produtos. Tirava massa também para fazer bolos. Essa aqui é uma casa de farinha e tradição, né? A família de Dona Maria, junto com os filhos, as filhas, né? Porque eu já nasci nessa tradição, que já conheci a casa de farinha da minha tia. E até hoje, mãe nunca abandonou uma casa de farinha, né? E ela se foi, mas eu fiquei lutando ainda pela casa de farinha. E até hoje estou aqui, junto com vocês. Essa loa que eu canto, era a minha mãe que cantava. Quando era pequena, que ela dizia que era a madrinha dela que cantava na casa de farinha, quando estava fazendo farinha. Aí isso eu aprendi, né? Prepare o pote e panela para juntar a manipeira, que amanhã eu preciso dela. Peneira, massa, Julinha, quem está com a mão na massa, quer mesmo fazer farinha. Mandioca na tuia, farinha na cuia, hoje é 20, amanhã vale 100. Peneira, massa, Julinha, quem está com a mão na massa, quer mesmo fazer farinha. Terminei de cascar a macaxeira. Agora vou com a macaxeira para o servador. Aqui, ali eu ligo o motor. Aqui, o motor ligou, eu peguei, eu ralei. Caiu aqui embaixo, tá aqui embaixo, aí eu já vou levando a prensa, já vou levando aqui pra prensa. Daqui, bota os material todinho, aquela peça, essa peça, mais peça por aqui. Daqui tá enxutinha, aí já vai pra ti. Daqui assim, já vai pra peneira. Daqui, já vai o forno. Daqui já vai o forno. Daqui, eu já abro o saco aqui para botar a farinha já seca, prontinha. Alda e farinha tem a ver com a referência do meu pai, do meu avô, que eram agricultores, né? E tinha a plantio de macaxeira, de mandioca, né? Então tinha assim o período que planta, aí tem aquele período de acho que 8 meses, e que colhia, né, a mandioca, juntava os vizinhos, era assim um trabalho muito colaborador, muito partilhado, de amizade, digo assim, um trabalho coletivo, e todo mundo fazia parte. Então, se hoje meu pai estava preparando para fazer farinha, os vizinhos vinham ajudar. Se amanhã fosse o outro vizinho, então a gente também iria ajudar. Então era essa troca, sem nenhum dinheiro. A contribuição era que eles adquiriam, né, a massa para fazer beiju, tapioca, aí levar o seu produto pronto para casa, né? Para tomar café, às vezes até para vender também. Cuia é um recipiente quadrado, né, de madeira, e que chama cuia. Mas quando ele estava com a farinha, que o dono da casa de farinha recolhia como fosse a gratificação do espaço, né, que estava usando da casa de farinha, eles ganhavam a conga. Então tinha essa conga, era como fosse um pagamento, né? E daquela conga ele ia juntando, e daqui a pouco estava com um saco de farinha, né? Meu pai era assim, muito também acolhedor, né? E gostava de fazer muito trabalho junto com o pessoal da comunidade. Minha mãe, guerreira, batalhadora. Minha mãe construiu muito aqui na comunidade. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Olha, eu tenho um sonho. Eu vim morar novamente no tempo. Eu hoje moro no centro, né, da cidade de Igaraçu. Mas eu tenho um sonho de morar no centro e dessa lembrança do meu pai e de minha mãe, né, se eu deixar para meus filhos. Eu ver assim brotar aquilo que a gente coloca na terra e a terra dá. Não tem nada a cobrar. Isso é maravilhoso. Não tem riqueza maior do que você plantar e colher. Isso é significante demais para a vida de qualquer ser humano. É ver a terra-mãe dar. Entendeu? Para a vida eterna. Obrigado, Naldo. Nada, volte sempre. Bom dia, Dona Elisa. Bom dia. Ô menina, é verdade que eu sei que tu tem trauma de siri, em caranguejo, É verdade. Após eu vou te levar lá em casa e tu vai comer siri, caranguejo e fritada. Tudo que for de siri e caranguejo tu vai comer? Todo mundo me conhece como Luiz de Coeira, sou agricultora, vivo na minha esfera, vivo de trabalho da roça, trabalho tanto com as comidas de maré para minha esfera, como com a minha produção, que eu produzo no meu terreno, na minha roça. Hoje eu estou na feira agroecológica, na feira do CETEM, que eu sempre apareço, e nas apresentações que a prefeitura faz, eu estou com 14 produtos, vendendo 14 produtos. Vamos embora, gente, para Maré, para você ver como não é fácil pegar siri, tá? Eu gosto muito daqui, acho que é o lugar que eu mais me encontro com Deus, é aqui no Tamaré. Tem muita lembrança boa, por exemplo, ali, ó, aquele outro lado que a gente tá vendo ali, aquilo ali se chama-se as croas. Ali tem diversos tipos de concha, né? Que a gente pega elas e do outro lado a gente já botava as panelas no fogo, cozinhava. Tá bem, tranquilo aqui, muito bom. Não tem piquenique melhor do que passar um dia aqui. Eu pego olhar essa natureza, Deus sustenta tantas pessoas aqui dentro, né? Porque a maioria das pessoas que não tem emprego vive disso aqui. E eles nunca vêm pra cá pra chegar em casa e não tem nada. Meus filhos, eles só gostam de vir pra aqui e fazer farra mesmo, sabe? Só um meu que morreu, ele gostou de vir pra cá e de ficar aqui com os amigos dele, eles tirando o sururu. Muita lembrança dele, isso aí eu não consigo esquecer nenhum dia. O meu terceiro filho, ele gostava muito de vir aqui com os amigos aqui nessa beira de maré. Todos os dias, quando o pessoal vinha tirar sururu, ele vinha também. Mesmo sem poder fazer nada, mas ele vinha com eles. Todos os momentos que eu tive com ele foi bom, porque foi o último filho meu que conseguiu estudar, se formar em tudo. E um dia ele estava ali sentado no computador e eu cheguei e falei para ele que eu não queria ele indo para fábrica, ele queria ir para fábrica para um baile que tinha lá na fábrica. Aí ele olhou para mim assim, aí ele disse assim: ô mãe, o que é que a senhora ainda quer tirar de mim? Porque a única coisa que eu gosto de fazer é dançar. E não posso ter esforço, não posso fazer esforço de nada. A única coisa que ainda eu faço é dançar. Até isso a senhora quer tirar de mim. Eu disse: meu filho, não que eu queira tirar nada de você, eu não quero. Eu só queria que você tivesse bastante coisa. Mas tudo bem, você não é uma criança, você tem 27 anos, você é de maior de idade, você sabe o que é da sua vida. E ele morreu dançando. Isso eu nunca vou esquecer, porque talvez se eu tivesse proibido ele e ele tivesse tido esse infarto e tivesse morrido por causa disso que eu tivesse dizido a ele, eu me sentia culpada até hoje, mas não. Aí, a partir dessa data, ele ficou uma pessoa livre para ir para onde ele quis e terminou morrendo dançando, fazendo o que ele gostava, né?
Eu que visto ele no domingo de manhã e no domingo de noite ele morreu, dia 21 de agosto de 2011. Só que ele vive, no ar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Às vezes as pessoas dizem, mas uma fritada de siri é muito cara. Mas é o trabalho que a gente tem para desfiar ele, para tirar. Essa fritada a gente começou aqui há tantos anos atrás, né? Há 40 anos atrás, minha cunhada fazia essa fritada, ela fazia, a gente assava no forno. A gente não usava ela como, por exemplo, a gente fazia ela, enchia, recheava e assava no forno. Ela não levava óleo, em hipótese nenhuma, né? A fritada aqui de Anguicoeira mudou a vida de muita gente. Muita gente. Pessoas que não tinham nada e hoje tem caldo, bolo, molhado, tem tudo através da fritada, né? A primeira vez que vocês estão aprendendo a fazer isso aqui, ó. Porque aqui tem um segredo que ninguém podia ensinar. Porque muita gente levava pau, ia fazer fritada, levava pau, mas o problema é aqui, ó, bota a cozinha, bota água aqui dentro. E quando você bota a água aqui dentro, não vai dar certo, não. Tá vendo? Não, pra falar a verdade, é a primeira vez que as pessoas estão vendo, porque ninguém nunca mostrou como é feito o recheio. Aí pronto, aí depois disso aí, primeiro a gente começou com o siri, depois aí começou a testar nessas coisas. Fez com charque, fez com frango. Vocês passaram por isso e viram a situação, né, de todas as pessoas que a gente encontrou já hoje, né, que estava ali, que estava na lama, que estava... tem dia que você vai e traz, tem dia que você vai e não traz bem pouquinho. Pronto, gente. Ela aqui, ela já ficou pronta, entendeu? Eu vou passar ela aqui para o guardanapo. Daqui eu quero ver. Você nunca experimentou um caranguejo, nunca experimentou um siri, nunca experimentou um aratu, nunca experimentou nada, porque tem trauma, né? Isso. Pois pronto, eu quero que você agora experimente essa fritada para ver se seu trauma vai acabar. Vai, experimente. Seu trauma vai acabar agora. Muito gostoso, não? Foi pronto. Delícia. Delícia. Tá vendo? A partir de hoje, eu garanto a você que seu trauma acabou. Agradeço a todos aqueles que me ajudam a contribuir para isso. Seja prefeito, seja prefeita, seja vereador, seja quem for. O rapazinho aqui já veio pegar, não foi? Para Isabel, não foi? Bom, tá aqui já pronta, viu? Já aprontei, já tá tudo pronto, ok? Entrega a Isabel, tá? Lá em Magicico. O trabalho não ia pra rua, o sabor sente na boca, é delas que deves lembrar. Obrigado, meu amor. Eu estava ansiosa esperando por essa fritada. Viajei e achei essas cascas lá, ó. Você pra mim, pai? Foi. Adorei. Eu estava aqui. Ontem eu estava sonhando com as presepadas da gente, quando a gente vivia no circo. E então nada de preste. Meu nome é Iris Josia Leite, sou circense, sou natural do Rio Grande do Norte. Com o passar dos tempos, a vida foi me levando e me trouxe para Igaraçu, aonde hoje sou comerciante na praia de Mangue Seco, também conhecida muito como a Praia do Capitão. O nome do meu comércio é Espaço Aberto, aonde aqui recebemos todas as pessoas, gente de perto, de longe, do interior, para conhecer a nossa gastronomia. O forte desta praia é conhecida como a Praia do Marisco, onde muitas famílias tiram o seu sustento aqui deste lugar. Assim como eu. Um dia também passei muito tempo só como marisqueira. Passei 6 anos tirando o sustento da minha casa deste lugar. Saí andando atrás de emprego e não consegui. Uma amiga me indicou que o Ondo trazia as pessoas para tirar marisco. Era difícil. Hoje em dia existe CRAS que dá cesta básica e naquela época não tinha. Porque muitas vezes eu tinha que comprar aquelas fubas de papel e entrar dentro da mata e ir buscar coco para fazer angu, para poder comer, que rendia mais do que fazer o cuscuz. Hoje eu sou uma mulher rica. Hoje, se eu sentir vontade de comer carne, eu como carne. Se eu sentir vontade de comer peixe, eu como peixe. Aí eu não costumo colocar muita água, só com a água que o marisco já tem. Porque no cozimento dele a gente já não coloca água, porque ele tem muita água. Não é, não?
Agora só é adicionar o creme de leite e esperar dar uma fervura. Lá na igreja onde eu faço parte, eu já ensinei a maioria das irmãs que elas comeram aqui e gostaram. E um restaurantezinho lá no sertão, e ensinei a minha enteada a fazer para ela vender lá. E chegou alguém dizendo assim, a barragem vai estourar. E a parte que o circo estava, ele era mais ou menos uns 3 metros, que era num campo 3 metros abaixo do nível do rio. E a gente teve que desmontar assim. E a gente perdeu muita coisa. E sabe-se que se recomeçar é complicado. E depois de, acho que quando conseguimos reconstituir, que meu pai já tinha comprado um carro que naquela enchente levou, já tinha começado uma nova coisa, tocaram fogo no circo. E ali foi embora uma boa parte da economia, que era para a gente reconstruir a lona, que estava toda remendada. O circo de Pinguim, onde entrou um rodemoinho dentro do circo, e destruiu, subiu e desceu destruindo tudo. A gente ia para o cemitério, tirar as velas das catatundas para derreter a carvela e passar nos tecidos, para ele se tornar mais rígido, para que o fluxo de água fosse pouco. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da minha casa, cuida da família, Ele cuida do trabalho, Ele cuida das feridas. Eita, Jesus! Eu não tenho palavras para descrever se não fosse o cuidado de Deus. Hoje, eu sou uma rainha. Rainha do meu lar, rainha da minha casa. Eu sou com vontade de vestir diferente, de esconder e sair na rua tirando brincadeira com um e com o outro, para fazer as pessoas sorrirem. Faça do seu dia melhor. Traga de alguém o seu melhor sorriso. Faça a pessoa feliz, porque nessa sua felicidade, entregando aos outros aquele amor sincero, tirando o sorriso sincero que você faz o seu dia mais colorido. E quando o seu dia está colorido, você passa a enxergar melhor os milagres. Se eu tivesse de atuar, não seria pela Globo, não. Porque na Record, eu sou crente. Eu sou crente, meu filho, até os ossos. Em Garaçu, entre becos e vielas, mulheres de coragem em silêncio brilham. Guardam a tradição nas suas panelas, sabores antigos que o tempo não trilha. Na fritada de siri, arte e paixão, mariscada rica, tempero do mar. Tapioca feita com esmero e mão, na casa de farinha, histórias a contar. Pelas mãos dessas mulheres, o milho se transforma em pamonha doce, banquete divino. Cada prato servido, uma vida se conforma em sabores que contam um destino. Mulheres invisíveis, mas de força gigante, mantém viva a essência com fé e ardor. Igaraçu celebra a cada instante sua culinária, legado de amor.